Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs, sempre em nome de Cristo, através do Espírito Santo do Deus vivo que habita em nós. Hoje, nem no templo, nem no monte, eu vou trazer aqui na minha humilde residência algo sobre a palavra do Altíssimo. Nós, como filhos do Altíssimo, obviamente, como filhos, defendemos os nossos pais. Eu costumo dizer que Deus, ele não precisa que ninguém o defenda. Nós, como humanos mortais, necessitamos sermos defendidos por Deus. Só que no automático, quando nós nos olhamos, nos pegamos, nós já estamos defendendo o Altíssimo. Quando eu comecei nas redes sociais, eu via muita barbaridade sobre as coisas do Altíssimo, tanto dos que se diziam cristãos, quanto os que não. Eu falava assim, Deus não precisa que eu defenda, eu não preciso falar nada, não preciso escrever nada, então eu vou ignorar. Aí dava voltas na situação quando Yahvé estava lá respondendo, porque a gente vai ler os comentários. E aí volta a ver a notícia, e a gente vai lá e responde. Sempre com a palavra do Deus Altíssimo, nunca com a nossa palavra. Ia lá e respondia, defendia o nosso Deus. Então, isso está arraigado em nós. E tem uma irmã que ultimamente ela vem tendo muito contato com o mundo espiritual. Eu ainda falo para o pai assim que nem os apóstolos, nem os profetas, todos os homens da Bíblia tiveram tanto contato com o Senhor quanto essa irmã está tendo. A gente sabe que Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel tiveram contato com o Deus Altíssimo. E a gente sabe também que no Novo Testamento nós tivemos o apóstolo Paulo. Obviamente todos os apóstolos tiveram contato. Mas Cristo apareceu para Paulo no caminho de Damasco e falou com ele. Depois, humildemente, Paulo diz que conheceu um homem, não sabe se na carne ou no espírito, falando dele mesmo. E tivemos também o apóstolo João, na ilha de Patmos, que teve contato com o Deus Altíssimo. E essa irmã tem tido muito contato com Deus Altíssimo, muito contato com o mundo espiritual. E o último contato que ela teve, ou um dos contatos que ela teve, ela disse que no céu ela viu anjos e arcanjos e viu anjas e arcanjas. Anjos do sexo feminino e masculino e arcanjos do sexo feminino e masculino. Isso para poder justificar o pastorado feminino, ser bispo, ser presbítero, tanto no masculino quanto no feminino. Ela disse que Deus revelou para ela, que Cristo revelou para ela que tudo que há no feminino na terra, há também no céu. Tanto masculino e feminino que há na terra, há nos céus. E, assim, é muita coisa. Eu acredito que a Bíblia, para mim, ela fechou em Apocalipse. João escreveu Apocalipse, a Bíblia fechou ali. Só que tem irmãos que estão fazendo puxadinhos. Há muito e não é de hoje. Irmãos têm recebido visitas, visões e revelações de anjos, têm escrito algo além e têm dado aquilo como normas nas suas igrejas. Tem a Bíblia e o puxadinho. E essa irmã tem feito a mesma coisa. Nós já temos a Bíblia, e a igreja onde ela congrega também usa a Bíblia, só que tem o puxadinho dado por Deus. Eu falei para o pai que ela é a secretária, porque o Senhor usa ela para que ela traga as mensagens para os que estão aqui na Terra. Então, direto, ela está indo e vindo nesse trabalho espiritual porque ela é secretária do Altíssimo. Nenhum outro homem na história da Bíblia, nenhum outro homem santo na história da Bíblia, porque a Bíblia diz que os filhos do Altíssimo são santos, nenhum outro teve tanto contato com o mundo espiritual quanto ela. E, aliás, assim é vasto. O apóstolo Paulo ele disse que se porventura um anjo viesse trazer para nós algo além daquilo que nós já temos, que é a Sagrada Escritura, ou as Sagradas Escrituras, que compõem 66 livros, não era para nós aceitarmos. Ele tem como anátema algo não de Deus, algo maligno. Então era para nós não aceitarmos. E eu falo para o pai assim, pai, se o Senhor tiver que enviar um anjo para falar comigo, não envie. Para me mandar mensagens, não mande. Porque se o Senhor mandar, primeiro, eu vou duvidar, não vou acreditar, depois eu vou colocar à prova,
e vou duvidar de novo, e não vou acreditar de novo, e vou pôr à prova, aí eu vou ser 100% Tomé. Nem vendo, nem tocando, eu vou acreditar. Porque o apóstolo Paulo disse que se acontecesse, era para a gente duvidar. Agora, por que eu duvidaria? Porque a palavra do Altíssimo diz que até os demônios, os espíritos malignos, Satanás, o diabo, ele tem o poder de se transfigurar, se transformar em anjo de luz. Ele fez isso. Ele fez isso e nada o impede de fazer. Então, se aparecer um anjo na minha frente, a primeira coisa que vai acontecer comigo, eu falar assim, é demônio. Não quero saber se tem asas, se o rosto brilha, se está flutuando, se fez fogo descer do céu. Não me interessa. A primeira coisa que vai acontecer eu falar é demônio. Depois eu vou ligar meu pensamento direto com o Altíssimo. Eu vou falar assim, Pai, é do Senhor? Eu preciso saber. E aí vai começar a prova, porque eu vou colocar esse anjo à prova. Eu não vou aceitar qualquer um que aparecer na minha frente dizendo eu sou o anjo de Deus, Gabriel, Miguel ou todos os outros nomes que existem, porque são miríades e miríades de anjos, e vim da parte do Senhor para te trazer alguma coisa. Não, eu não vou acreditar. Então eu vou para a prova até não haver mais como duvidar. E mesmo assim fica a dúvida no final. E ela tem recebido muito disso. E o apóstolo Paulo e a Bíblia diz, se aparecer alguém dando algo além disso aqui, anátema é. E Satanás, o diabo, ele tem poder de se transformar em anjo de luz. E ele fez isso outras vezes. Ele fez isso inúmeras outras vezes. Agora, ela diz que existe anjos e anjas. Pode haver anjos e anjas? A Bíblia, porventura, alguma vez citou para a gente a existência de anjas? Nunca. Nunca. Eu já li a Bíblia para a honra e glória do meu Deus e eu nunca vi a citação de anjas. A gente sabe que no livro de Gênesis, eu vou citar alguns livros aqui no livro de Gênesis, quando os anjos do Senhor se manifestaram, a primeira descrição que a gente tem, no livro de Gênesis 6:2, diz assim, vendo os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, desceram à terra e se relacionaram com elas. Se porventura Deus tivesse feito anjos e anjas, haveria necessidade dos anjos descerem à terra para se relacionarem com as filhas dos homens? Se lá há anjas? Não, eu creio que não. Então, os filhos de Deus, os anjos, vendo que as filhas dos homens, as mulheres, eram formosas, desceram à terra e escolheram para si quantas mulheres eles quiseram. Então, a Bíblia não nos dá respaldo para acreditar que existam anjas tão belas quanto deusas gregas, o que coloca por terra todo o trabalho que o apóstolo Paulo teve quando na Grécia ele labutou no Evangelho contra os deuses e as deusas gregas que os gregos cultuavam. Será porventura que essas anjas ditas por essa irmã vieram para a terra tendo contato com os filhos dos homens, tanto homem como mulher, se apresentando como filhos do Deus Altíssimo, e aí os homens acabaram vendo elas como deusas e fizeram imagens de escultura para elas, tendo elas como deusas gregas? A Bíblia não nos dá respaldo para isso. Em momento algum. Nenhum. João ele esteve no céu quando ele descreveu o Apocalipse. Ele descreve os anjos, descreve a humanidade diante de Deus no dia do juízo. Ele não fala, ele não cita. Paulo teve contato com os anjos, ele não cita. Os anjos que Deus enviou para falar com os seus profetas no passado, eles não descrevem os anjos como anjas, em hipótese alguma. Eu creio que aqueles homens eram tão inteligentes quanto esta irmã para identificar e diferenciar um anjo de uma anja, um homem de uma mulher vestido semelhante a algo celestial.
Não. E nessa passagem que diz que os anjos, filhos de Deus, vieram para a terra e tomaram mulheres por esposa, nos dá respaldo para acreditar que não existam anjas no céu. Começa por aí. E aí nós também temos aqui no livro de Jó. O livro de Jó, ele diz que um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Deus sempre usa filhos. E aí a gente diz que aqui diz que Satanás estava entre eles, aonde começou a tormenta de Jó. Porventura, a gente sabe, a gente pode responder dessa forma, não existe nada impossível para Deus. Tudo para Deus é possível. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Ele é tremendo. Existe algo impossível, algo grande demais para Deus? Não. A gente sabe que não. Que ele pode fazer anjo, pode fazer anja, pode fazer arcanjo, pode fazer arcanja, pode fazer querubim feminino, querubim masculino, serafim feminino, serafim masculino. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Nada é grande demais para Deus. Mas por que, porventura, Deus daria uma visão e uma revelação para uma única pessoa? Para que houvesse confusão entre as mentes dos filhos dele na terra. Quando nós sabemos que Deus não é Deus de confusão. Não. Deus não é Deus de confusão. Ele jamais permitiria que ela tivesse esse tipo de visão, revelando para ela unicamente a existência de seres angelicais femininos, semeando dúvidas na mente daqueles que estão na terra e não tiveram essa visão. Porque isso que ela disse vai se propagar, vai se espalhar. Pode ser arma na mão de muitos. O feminismo pode usar isso. Ora, se existe anjos e anjas, arcanjos e arcanjas, então existe Deus e deusa. Se tudo que há no céu, no masculino, também há no feminino, assim como na terra, nós temos um Deus no céu. Há uma deusa também. Nós temos um Cristo no céu. Há uma Crista também. Um Espírito Santo, há uma Espírita Santa. É para isso que serve essa visão. Deus daria essa visão para ela, para semear essa dúvida e esse tipo de discórdia entre os irmãos, porque se ela prega isso na igreja dela, os irmãos vão dizer amém, ela é usada por Deus. Eu não sou usada por Deus, Deus fala com ela, então eu não vou duvidar, porque como ela mesma disse, e muitos dizem, ai daqueles que tocam o ungido do Senhor. Para Deus não há nada impossível, tudo é possível para Deus. Nós temos 2 livros, tanto o livro de Gênesis, Deus diz, acaso existe algo extraordinário demais para Deus? No livro de Lucas, ele parafraseia o livro de Jeremias. Para Deus todas as coisas são possíveis. Porque no livro de Jeremias, aí eu vou ler aqui diretamente da Bíblia, o livro de Jeremias, no capítulo 32, no versículo 27, está sendo dito assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus todo de todos os viventes. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haverá coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Essa é a pergunta que Deus faz. Há algo que nós, meros mortais, possamos pensar que seja demasiadamente demais para o Senhor? Grande demais para que o Senhor faça? Há algo impossível para Deus? O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Só que pegar essa dita visão, colocar para os outros como uma regra para justificar o pastorado feminino ou qualquer outra posição que uma mulher queira dentro da igreja, é muito perigoso. É perigoso demais. O Senhor,
ele não faria nada sem revelar antes aos teus servos, os escolhidos. Ele não escolheria um único servo para revelar algo agora, nos fins dos tempos, que causaria discórdia, burburinho, dúvidas na mente dos teus filhos, dos teus servos. Toda vez que o Senhor citou anjos na Bíblia, foi no masculino. E não me venha dizer que é machista, porque não é machista. As mulheres que dizem que é machismo não fazem ideia, porque nunca leram e não conhecem as escrituras sagradas para saber das grandes mulheres descritas na Bíblia. Que eu vou fazer um vídeo falando sobre as mulheres descritas na Bíblia. Grandes mulheres descritas na Bíblia por causa das pequenas mulheres que existem no mundo hoje, desonrando o nome do Senhor. E são grandes mulheres de Deus descritas na Bíblia contra pequenas mulheres de Deus que desonram o nome do Senhor hoje. Assim como também tiveram grandes mulheres não de Deus na Bíblia que desonraram o nome do Senhor. Não desonraram o nome do Senhor porque não eram mulheres do Senhor. E eu estou para ver alguém que consiga desonrar o nome do Senhor. Mas essa irmã que trouxe essa visão do reino celestial com sexos opostos, tanto no masculino quanto no feminino, semeando isso aqui na terra, tem que buscar mais no espírito. Eu sei que para o meu Deus, que é o Deus que habita nos céus, que fez todas as coisas que existem, não há nada impossível, nada grande demais para ele que ele não possa fazer, porque ele é o Deus criador. Mas se houvesse outros varões de Deus, profetas e apóstolos discípulos, teriam citado. E a Bíblia nos dá respaldo para que nós não acreditemos, a menos que Cristo venha agora e revele para todos os teus escolhidos que há anjas no céu e arcanjas no céu, a gente pode duvidar, porque a gente tem respaldo bíblico para duvidar. Tá? E esse vídeo ele termina por aqui, e assim que possível a gente vai falar sobre as mulheres de Deus, porque a Bíblia fala de mulheres de Deus extraordinárias, e eu tenho visto mulheres terrenas decepcionantes, que se dizem de Deus. Desejo a todos os irmãos a paz do Senhor, que o Espírito Santo do Deus vivo predomine em nossas vidas, domine em nossas casas, sempre em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o anjo do Senhor guarde a cada um dos teus servos e verdadeiros adoradores. Somos gratos ao Deus Altíssimo por cuidar de nós, cuidar de todas as pessoas na terra, concedendo a nós todas as coisas boas que Ele criou. Sempre em nome de Cristo, para a honra e glória do nosso todo-poderoso Deus, Criador Jeová, agora e sempre, por toda a eternidade. Amém e amém.